A Páscoa ela tem uma simbologia muito importante, porque vai nos lembrar da crucificação de Jesus Cristo e vai nos lembrar também da sua ressurreição. Então é um dia muito importante para o cristão. Hoje na escola dominical a gente estava trazendo esse assunto e foi dito que é o dia mais especial do ano para o cristão, é o dia de hoje. Só que não é dada a devida importância, o devido reconhecimento, muitas vezes pelo fato de não conhecer a história por completa. Mas hoje é o dia mais importante, irmão. Não é o meu aniversário, não é o seu aniversário, não é o aniversário de nenhum parente. Para o cristão, a data mais importante do ano é a Páscoa. Como foi dito aqui, não pelo fato de se comemorar, fazer churrasco, não que a pessoa não possa fazer. É até saudável que faça, que assim você vai reunir a sua família. Mas pelo fato de você remeter à sua memória o que aconteceu no dia de hoje. Hoje foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou para a vida eterna, para ser coroado ao lado do nosso Deus Pai. Então é uma data muito importante para nós. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Jesus Cristo. E quando eu estava ali sentado, irmão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a Vanessa ministrava, os louvores, e eu pude sentir a presença de Deus muito forte nesse lugar, irmão. Aleluia, irmãos. E eu pude contemplar, Deus me dava uma visão, irmão, que eu vi essas cadeiras tudo cheias, tudo gente sentada aqui nessa igreja, irmão. A igreja estava louca. Com os olhos da fé você consegue enxergar essas coisas, irmãos, porque na Bíblia está escrito que a glória da segunda casa vai ser maior do que o da primeira. Amém? Amém. E Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, não vai prevalecer. Eu tenho fé, irmão. Eu proponho à igreja fazer uma corrente de oração, irmão, durante essa semana, que você ore em prol da igreja. Durante essa semana você eleva as suas orações para a nossa igreja, para que as pessoas possam vir e ficar na nossa igreja, para que a igreja fique, irmão, avivada. Porque Deus, quando Ele instituiu a igreja, não foi para a igreja ficar vazia. A gente passa por aí, a gente vê tantas igrejas, irmão. Antigamente era uma igreja só, às vezes num bairro, 1, 2, 3 igrejas. Hoje em dia você vai em cada esquina, tem uma igreja. Você passa aqui, ó, tem uma igreja ali, tu anda mais 50 metros, tem outra, tem outra, tem outra. E com isso acontece o que? Não todas as igrejas estão começando a esvaziar, inclusive aquelas que pregam a verdade, mas aquelas que pregam heresia, tu vê que está cheia, né? Porque grande parte das pessoas hoje em dia não querem ser confrontadas com a palavra de Deus, não querem ouvir a verdade. As pessoas hoje em dia estão muito sensíveis. As crianças de antigamente, elas cresciam ouvindo não. Pai, eu quero isso, não. Mãe, eu quero isso, não. Você não pode, você não vai fazer isso agora. Então a criança, ela se desenvolvia aprendendo que nem tudo ela vai ter na vida. Mas nessa geração de hoje, pelo fato dos pais antigamente não terem condições de dar as coisas para o filho, aí hoje estão criando filho de que forma? Tudo que eu não tive eu vou dar para o meu filho. Tudo que eu não tive, isso é muito bom, irmão. Mas nem o não os pais hoje em dia mais estão dando. Então está criando uma geração muito fraca, irmão. Uma geração, quando é confrontada, ela fica triste, ela fica magoada, ela não quer mais falar com você, não quer ouvir o que você tem a dizer. Essa geração de cristão que está se levantando hoje em dia.
Estão tentando mudar a palavra de Deus em todos aspectos e sentidos, irmãos. Para quê? Para não ser confrontado com a verdade. Mas ainda existem aqueles que pregam a palavra de Deus, amém, meus irmãos? Ainda existem aqueles que pregam a verdadeira palavra de Deus. Hoje, irmão, eu tenho presenciado que no meio virtual, nas redes sociais, os cristãos viraram motivo de piada. Vocês sabem disso, irmão? Motivo de piada. O que tem de influenciador zombando da igreja de Deus, irmão, não tá brincadeira. Porque também sobe um pregador, aí pega um copo, amassa o copo e fala: você é igual esse copo. Pega uma nota de 100 reais, amassa, não, você tem o valor dessa nota. Aí começa a adivinhar o CPF, adivinha o último nome da pessoa, e todo mundo: glória a Deus, aleluia. Porque a pessoa está indo para a igreja, grande parte das pessoas estão indo para a igreja para ouvir aquilo que ela só quer ouvir. Hoje em dia as pessoas estão procurando autoajuda na igreja, aleluia, irmão. É bom que se venha procurar autoajuda na igreja, mas venha procurar de Deus, não do homem. Venha procurar de Jesus, irmão, autoajuda. Essa geração aí, irmão. Aleluia, glória a Deus. E não é fácil, irmão. Como é que você, muitas vezes, hoje em dia eu estava vendo, pregador para com a caixa de som no meio de uma praça pública e começa a pregar, a pessoa vem, bate no pregador, xinga o pregador, manda o pregador sair. Aí teve um que falou: carnaval pode, ninguém faz confronto nenhum, pode. Aí a pessoa: não pode. Parada gay pode. Só não pode pregar a palavra de Deus mais na rua. Não pode não. Aonde que a gente vai parar, irmão? Aonde que a gente vai parar desse jeito? É necessário que a gente conserve a palavra de Deus, irmão. Jesus já tinha falado: quando o pastor se ausentar, introduzirão entre vós lobos vestidos como ovelhas. E não está acontecendo? Vocês já estavam vendo um pastor, irmão, de uma igreja, tinha um heliporto na casa dele. Sabe o que é o heliporto? Ele tem um helicóptero particular. Pega. Meu Deus, imagine Jesus Cristo vendo uma coisa dessa nos dias de hoje. Imagine João Batista. O que João Batista iria falar para esses pregadores do dia de hoje? Raça de víbora! Na mãe, chocobravaça. É assim, irmão. Mas na Bíblia está escrito lá no livro de Atos que quando Pedro e Tiago foram para Samaria, havia um mago Simão. E aquele mago Simão, ele fazia muitos encantamentos, ele adivinhava muitas coisas, e as pessoas, elas ficavam olhando para aquilo e falavam: nossa, esse é o verdadeiro poder de Deus. E a Bíblia fala que esse mago Simão enganou o povo durante muitos e muitos anos, até a hora que Pedro e Tiago chegaram naquela cidade e começaram a pregar o Evangelho. E até aquele mago Simão se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. E quando ele viu que os discípulos colocavam a mão em cima da cabeça das pessoas e as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo, o que aquele mago Simão fez? Quanto que vocês me cobram para vocês me ensinarem a ter esse poder também? O que Pedro vai falar? Ora a Deus enquanto é tempo, antes que o castigo venha sobre você. Se arrependa da loucura que você falou. Qual era a intenção daquele mago Simão? Ele queria aprender sobre Deus para quê? Para tirar dinheiro para ele próprio.
Então a gente vê que essa técnica que o inimigo está usando já é antiga, irmão. Já é antiga. E como foi dito aqui, você acha que vai parar? Cada vez vai ser pior, irmão. Cada vez vai ser pior. A gente nem tem noção das coisas que ainda vão acontecer. Cristão já não pode mais pregar no meio da rua. Já não pode pregar mais no trem igual antigamente. Mas pode ter pagode dentro do trem. Lá no último vagão tem um pagode. No primeiro vagão tem um de funk. Mas não pode pregar mais a palavra de Deus, aleluia. Mas dentro da igreja ninguém proíbe a gente, aleluia. Pode adorar, pode pregar a palavra de Deus, irmão. Aqui você tem liberdade. Aqui você está na sua casa. Aqui é a casa de Deus. Sinta-se à vontade para adorar o nome dele. Sinta-se à vontade para adorar o nome de Deus, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão. Mas eu te digo o que vai acontecer, amanto cobravárcia. Muitas pessoas nessas igrejas, eles irão ver que lá tem a mentira. E eles vão procurar a igreja que tem a verdade. Eles vão procurar a igreja que tem verdade. E você vai ver eles entrando por essas portas. Aleluia, você pode dizer amém? Amém. E eles vão entrar por essas portas. Então ore a Deus, porque a palavra diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aleluia. Glória a Deus. Certa vez Ezequiel teve uma visão e Deus falou: tu vês, Ezequiel, esse vale de ossos secos, na mancha dela basúria. Poderia, porventura, esses ossos voltarem a viver? Para Deus nada é impossível, mano. Os ossos não só voltaram a viver, mas voltaram a andar, a falar, a correr, a pregar, a louvar o nome de Deus, irmãos. Tenha ânimo, tenha bom ânimo. Provérbio diz: se te mostrares fraco no dia da luta, pequena é a tua força. Te prepara nessa guerra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tu acha que Deus te tirou da onde tu estavas para tu ficar parado? Para tu não ser confrontado? Deus corrige aquele quem Ele ama. Deus disciplina aquele quem Ele ama. É por isso que Deus ainda não tirou os profetas da terra. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem homem e mulher de Deus ainda que prega a verdade, irmão, e não tem medo. E não tenha medo, não tenha medo. O Espírito Santo de Deus está sobre você, não tenha medo. Erga a tua cabeça diante dessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha orgulho de ser cristão. Tenha orgulho de ser cristão, irmãos. Os irmãos perceberam que eu li uma coisa, mas não falei nada ainda do que eu li. Porque ainda quem manda na boca do homem, no nariz do homem, no ouvido do homem é Deus. É Deus. É Deus. Quem manda no homem é Deus. Quem manda em mim e em você ainda é Deus. A sua boca pertence a Deus, irmão. Seja profeta do Senhor. Seja profetisa do Senhor. Não tenha medo de abrir a sua boca e pregar a palavra de Deus. Deus fez cada um de nós evangelistas para levar a sua palavra. Na Bíblia a gente vê que o profeta falou: Deus, ainda eu sou uma criança.
Ainda eu sou uma criança. Aí Deus vai falar: foi desde o ventre da tua mãe que eu te chamei. Não tem idade, não tem tamanho. Quando Josué viu aqueles velhinhos pulando e glorificando ao nome do Senhor, foi lá repreender Moisés: proíbe eles de pular, proíbe eles de profetizar. O que Moisés falou? Tem tu ciúme de mim, Moisés? Quem me dera se todo mundo fosse profeta. Quem me dera se todo mundo pulasse. Quem me dera se todo mundo pregasse. Quem me dera se todo mundo adorasse a Deus falando. Quem me dera se todo mundo glorificasse. Quem me dera se todo mundo adorasse ao meu nome. Mas ainda existem igrejas, irmãos, que são igrejas, não são consultórios psicológicos. E o que está dando repercussão hoje em dia não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Tem vídeos que a gente assiste que a gente fica até triste. Eles estão zombando até do Espírito Santo de Deus. Estão zombando até do mistério das línguas estranhas. Também é muito motivo que está se dando, irmão. Você vê certos tipos de pregação, certos tipos de pregadores que você fala: meu Deus. Às vezes eu fico observando a igreja católica. Para você abrir uma igreja católica em algum lugar, tem que vir a ordem lá do Vaticano. Não é simplesmente você alugar um ponto e falar: vou abrir uma igreja católica. Não é assim, não. É uma rigorosidade terrível, tem uma regulamentação toda a ser seguida. Mas por que a igreja evangélica está se tornando essa bagunça? Na Inglaterra. Mas no Brasil é essa bagunça, irmão. Qualquer pessoa faz um curso na internet de teologia e vai lá, abre uma igreja, nem conhece a palavra de Deus, nem se converteu ainda, para falar a verdade, está indo lá e abrindo igreja. E o que está acontecendo? O inimigo, como é astuto, ele observa isso e vai lá e aponta logo. O que acontece? Muitas pessoas deixam de ir para a igreja por causa desse mau testemunho. Então nós temos que continuar pregando a palavra de Deus, irmãos. Aleluia, é verdade. Não usar nenhum artifício, nenhum subterfúgio para tentar encher a igreja, não, irmão. Porque quem enche a igreja é o Espírito Santo de Deus. Essas igrejas que estão cheias, as pessoas vão lá só visitar. Vai lá visitar, escuta aquilo que ela está precisando. Naquele momento que ela está ouvindo ali aquilo, massageia o ego dela, ela fica muito feliz. Nossa, era isso que eu estava precisando. Chega em casa, dorme, quando acorda, a depressão volta. Aquele vazio volta tudo de novo. Por quê? Foi uma palavra superficial, uma palavra treinada, uma palavra ensaiada. Por trás das igrejas hoje tem grandes empresas, irmãos. O negócio está terrível. Tem empresas por trás das igrejas agora que ensinam os pastores a ter técnicas, irmãos, para convencer as pessoas, mexer com o emocional da pessoa. O inimigo ele não está brincando, irmão. Não se deixe enganar. Nem tudo que brilha é ouro, irmão. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, não foi o que o mestre falou, nosso Senhor Jesus? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Jesus falou: existem lugares que não são igreja, mas são sinagogas de Satanás. E é o que mais tem aí. O inimigo vestindo pele de ovelha e brincando dentro da igreja. O negócio está terrível, irmão. Temos que orar.
temos que orar para que o Espírito Santo de Deus venha agir na vida dessas pessoas que estão nessas igrejas de enganação. Temos que orar, irmão, pelos nossos irmãos. A culpa não é da ovelha, irmão. A ovelha está procurando pasto. A ovelha está procurando água. Só que estão enganando as ovelhas. Estão pegando um capim velho, estão pintando de verde, estão dando para a ovelha. Ó, isso aqui é grama fresquinha, mas não é, irmão. Estão pegando água suja assim, ó, e estão dando para as ovelhas. Vamos orar por ela, vamos orar pelas igrejas, vamos orar pela obra do Evangelho de Jesus. Vamos interceder pelos nossos irmãos. Vamos, quando a igreja se levanta, irmão, não tem inimigo que fique de pé. Não tem barreira que não seja destruída, irmão. Não há ferrolho. Temos que orar, irmão. Temos que orar. Eu vejo na Bíblia, já tive a oportunidade de ler a Bíblia algumas vezes. Sempre quando as pessoas estavam passando por algum momento de aflição, e ao invés de elas orarem por elas mesmas, e elas buscavam interceder por outras pessoas, algo sobrenatural acontecia. Ora pelas pessoas, irmãos. Tem pessoas que não conseguem orar. Eu tenho conversado com muitas pessoas. As pessoas falam: pastor, eu tenho uma dificuldade gigantesca para orar. Eu não consigo me concentrar. Hoje em dia é muito difícil. Vocês estão vendo, irmão? A dificuldade das pessoas tem de orar. E a oração é a chave que nos liga a Deus. Se a pessoa não orar, a pessoa não está conectada com Deus, irmãos. Então temos que orar pelo lado espiritual das pessoas, irmãos. As pessoas estão esquecendo que nossa briga, nossa guerra, não é contra a carne, é contra as obras espirituais. É por isso que você tem que orar, você tem que andar em espírito e verdade. Você tem que estar em constante oração, irmão. Sempre vigilante, sempre atento. Não esmorecer. Jesus lá no Getsemane, ó, chorando. Quando levantou, olhou para trás, os discípulos estavam todos dormindo. Vigiaram, baixaram a guarda. E tem muitas pessoas que estão por aí acima, estão dormindo quando precisam estar de pé orando, clamando a Deus. Mas Jesus, quando estava no caminho, irmão, do Calvário, tinha um homem chamado Simão Sirineu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E falaram para ele: pega aquela cruz ali que está com aquele homem, ajuda ele, aleluia. E ele estava ajudando Jesus. Ele estava ajudando Jesus, irmãos, aleluia. E grande coisa aquele homem fez. Carregou a cruz do mestre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Carregue um pouco a cruz do teu irmão, aleluia. Carregue a barranca de massa, que barulho de massa. Debica de chuva azul e que ela muita. Olhe pelo seu irmão, aleluia. É tempo da igreja subir, aleluia. Sou eu que falo, demônio de demônia. Veja aí, demônio, quando a igreja está, demônio, de compra. Na massa, demônio, eu preciso, demônio. Glória a Deus.
Ora tu, aleluia, ajoelha tu na minha presença. Levante grimace de boa séria. Aleluia. Puxa intimidade comigo, assim diz o Senhor, devassia. Decobra, mante, com comunhão, seriai ao céu. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Te mostra, Deus. Aleluia, para o teu povo. Aleluia, Deus. Abre as portas do céu, meu Pai, nessa noite. Aleluia, que é a casa de Deus, é a escala de Betel. Levante, negócio, decobra, vai, atenha. Pensa tu que abandonei a minha igreja. Pensa tu que eu virei as costas para a minha igreja, devassa. A igreja é minha, levanta, canto, devassa. Eu vou renovar a minha igreja, devassa, levanta. Eu vou renovar a minha igreja, levanta, devassa. Será luz, levanta, devassa, decubra, vai. Ai, Deus. Levanta, devassa. Que levantou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem liberdade, irmão, para adorar. Aleluia. É o Espírito Santo de Deus, irmão, que está falando na igreja. Aproveita. Faça como de agora, irmão. Tu não vai subir enquanto tu não me dá minha bênção. Só vai subir depois que eu me abençoar. Pede a bênção a Deus nessa noite, irmãos. Queria tanto tu sentir a presença de Deus. Olha Deus aí, irmão. Olha Deus aí, aleluia. Que levante, levante. Meu Deus é vivo, aleluia. Meu Deus não está morto, aleluia. Ele ressuscitou no terceiro dia. A tumba está vazia, levante, levanta. Tem poder, irmão, no sangue de Jesus. Tem poder no sangue de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos. O tempo novo está chegando para as igrejas, aleluia. Levante, levante, levante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu vejo Deus batizando muitas pessoas aqui nessa igreja, aleluia. Eu vejo Deus batizando muitas pessoas nessa igreja. E aí, que manaia sua, lavante o pobre, mante o que manai. Eu vejo libertação, que fundo que mante o que manai. Eu vejo renovação, eu vejo avivamento, eu vejo poder, 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 poder de Deus nessa igreja. É o poder de Deus. É o Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia. Teve um homem que falou: eu só conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu estou conhecendo Deus pessoalmente. Conheça Deus aí, irmão. Onde aí que Deus se desce na igreja. Levante, manai. Alabrava surquia. Quemancho, quemanai, a surquia. Deus está purificando aqui. Deus está purificando. Deus está lavando. Deus está lavando, irmão, de dentro para fora. Eis que eu estou colhendo as tuas lágrimas. Queimante, irmão, eis que eu decifro as lágrimas. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ainda tem poder, irmão. A igreja ainda está viva. Aleluia. Você pode dizer amém. A igreja ainda está viva. Você pode dizer amém. Céu. Meu Deus. Esses dias eu estava indo trabalhar, irmão. Olha, eu já estou encerrando. Glória a Deus. E eu, em cima da moto, indo trabalhar, eu fui de casa até o trabalho com a vontade de falar em mistério. Deus, o que está acontecendo? Que isso, meu pai? Quanto tempo que eu não falo em mistério? Deus falou assim, ó. Só está escondido, não está morto. Só está escondido, não está morto. Aleluia! Louvado seja, irmão! Aleluia, Pai. Deus é contigo, amém? E é assim que Deus faz, aleluia. Eu agradeço minha rica oportunidade. Se eu passar aqui, não será mais de Deus, será do homem. Então encerra aqui e agradeço uma oportunidade. Em nome de Jesus, amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Vem aqui na frente, irmão. Os Aleluia. cativos de oprimidos Glória a Deus. os enfermos e doentes são sarados. Os Espíritos de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Oh, aleluia. Pai, eu quero contemplar Aleluia. em espírito e em verdade. Não